Sabe o que pode deixar a nossa vida travada, estagnada? É o olhar para trás, é estar preso ao passado, é estar lembrando daquilo que ficou para trás, é estar o tempo todo preso a lugares que Deus já nos tirou. Foi isso que aconteceu com a vida da mulher de Ló. Deus envia 2 anjos para que eles avisem a Ló e toda a sua família para sair de Sodoma e Gomorra, porque Deus haveria destruir aquela cidade. E ele dá uma ordem: olha, saiam daí e não olhem para trás. E quando eles estavam seguindo em frente, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Muitas das vezes a nossa vida é identificada dessa forma. Deus nos dá uma ordem para a gente sair de lugares, para a gente romper laços, romper pessoas, romper passado. Deus nos tira de lugar, nos dá uma ordem, nos dá um livramento, mas nós continuamos lembrando do que ficou para trás. Sentimos saudade do que ficou para trás. Estamos presos ao passado, se vitimizamos, carregamos peso daquilo que já ficou para trás. E com isso, nossa vida não vai para frente. Não desfrutamos do novo de Deus, porque estamos apegados a velhas coisas que Deus já nos mandou soltar, nos mandou se desprender. Isso é velhos hábitos, velhos lugares, velhos relacionamentos. Há tantas coisas, há tantas histórias que já vivemos e que ficou lá para trás. Mas muitas das vezes nós se vemos lembrando, sentindo saudade, apegados. Ou até mesmo murmurando, dizendo, antes lá era melhor. Ou reclamando ou questionando com Deus. Como eu vivia, onde eu vivia, era como aquele povo no Egito. Lembrando dali do Egito o tempo todo. Quando Deus mandava eles avançar, eles ficavam, lá no Egito, pelo menos isso, a gente tinha isso e aquilo. E eles ficavam o tempo todo desejando voltar para trás. Daquela prisão, daquela tortura, daquela opressão que Deus já havia livrado eles. E a ordem era para que eles seguissem em frente, não ficassem estagnados no passado. Muitas das vezes saímos de lugares que nos adoecem, que nos estão destruindo. Deus dá o livramento. Deus, pronto, filha, agora eu vou fazer uma nova história na tua vida. Fazer um novo tempo, vinhos novos, odres novos, algo novo. Mas não desfrutamos desse algo novo porque estamos apegados ao passado. Porque estamos presos a coisas que nós devemos soltar. Não pode Deus trazer algo novo se nossas mãos estiverem ocupadas. Temos que desapegar para viver o novo de Deus. O novo é fácil? Nunca é. Porque há desafios novos, há coisas novas que você vai ter que enfrentar. Há outras dificuldades que você vai ter que enfrentar. Mas Deus nos chama para marchar, para seguir em frente. E não ficar preso ao Egito, ao passado, a Sodoma e Gomorra. Deus quer fazer algo novo na nossa vida, mas muitas vezes estamos ali, estagnados, como estátua de sal, parados no tempo. Não avançamos, não seguimos em frente, permanecemos sempre no mesmo lugar. Não prosperamos, não crescemos, porque o passado está ali, o tempo todo sendo presente na nossa vida. Para desfrutarmos de algo novo, nós temos que desapegar do velho. Para desfrutar de um tempo novo, nós temos que deixar o passado para trás. Foi bom o que ficou para trás, ou foi outras experiências, foi algo que você viveu, amém, glória a Deus, se foi. Ou foi algo terrível, pronto, se foi, Deus livrou. Mas agora é hora de você avançar, de você seguir em frente, de você desfrutar do novo de Deus. Deus só vai fazer algo novo quando você desapegar do passado. Quando você não ficar olhando mais para trás. Quando você não ficar fletando com o seu passado. Quando você desapegar de uma vez por todas do apego ao seu passado. Do apego a lugares que Deus já lhe tirou. Não volte para trás, não olhe para trás, não deseje o que ficou para trás. Deus te chama para viver algo novo.
Deus quer que você viva algo novo, mas Ele quer que você se desprenda. Muitas das vezes ficamos remoendo mágoas passadas, coisas que nos ofenderam, que armaram pra gente, ou inimizades, traições, mentiras, coisas que deixaram o nosso coração entristecido. Nós ficamos ali, ó, o tempo todo trazendo pro presente. Não perdoamos, não liberamos perdão, estamos presos, não conseguimos avançar, não conseguimos seguir em frente porque estamos pregos, aquela mágoa, aquela ofensa de lá não sei quantos anos atrás. Nós ainda choramos ou se lamentamos ou perturbamos até o nosso coração muitas vezes por coisas que já ficou para trás. Sabe, ficamos remoendo lá até a nossa infância, do que aconteceu na nossa infância, que às vezes a gente coloca até à tona aquilo que ainda está dentro do nosso coração. Nós não podemos entulhar coisas velhas, coisas que nos prendem, que nos aprisionam no nosso coração. Deus fez para nós sermos livres, para vivermos coisas lindas, perfeitas. Deus quer que a gente avance. Quando aquele povo olhou para aquele mar, que não viu a solução, o que foi que Deus disse? Eu mandei vocês marcharem, marchem, que vocês estão esperando, marchem, sigam em frente. Deus sempre chamou o povo dele para seguir em frente. Não foi para retroceder, mas sempre foi para avançar. Avance com Deus. Permaneça na direção que Ele mandou você ir. Não olhe para trás, não se atemorize. Me faz muito lembrar também de Pedro. O que aconteceu com Pedro? Pedro saiu do barco e em direção a Jesus, ele seguiu em frente e andou sobre as águas. Mas teve um momento que ao olhar para trás, olhar para um lado, olhar para o outro, começou Pedro a afundar. Ele perdeu o foco do alvo, daquilo que estava diante dele. Ele perdeu esse foco. Ele perdeu o foco de Deus, daquilo que estava na frente. E ele começou a afundar. Quando perdemos o foco do que está adiante, daquilo que Deus já prometeu, daquilo que podemos conquistar lá na frente, quando perdemos esse foco. E quando olhamos para as circunstâncias, quando olhamos para o lado para o outro, quando olhamos para trás, nós começamos a afundar. Não conseguimos prosseguir. Ficamos como uma estátua de sal. Libere hoje, desapegue hoje daquilo que Deus já mandou você desapegar, daquilo que Deus já lhe tirou. Tire tudo do passado. Deixe o passado para trás. Deixa essa energia negativa do passado, o tempo todo estar remoendo coisas do passado. Avance para o novo. O que ficou para trás ficou, não tem como mais você voltar no tempo. Agora é hora de você avançar, você viver o novo de Deus, um novo caminhar, uma história nova. Até a palavra de Deus diz que nossos pecados Ele lança lá no mar do esquecimento e não se lembra mais. E nós muitas vezes remoemos até pecados, uma vez e outra nós ainda se sentimos culpados de coisas que Deus já nos perdoou, já trouxe cura sobre aquilo, mas às vezes quando a gente vai lá, joga o lixo e traz o lixo novamente. É como justamente essa parábola, né? Essa metáfora de a gente, é como se o nosso pecado, nosso passado é como um lixo que a gente jogou fora, mas uma vez e outra você vai lá e pega toda aquela sujeira novamente trazendo para a sua vida. Deus deu foi livramento para Ló e toda a sua família. Era isso que ele queria dar, livramento. Por isso que ele tirou eles daquele lugar. E por isso que deu essa ordem, não olhe para trás, não volte para trás, não me desobedeça. E por desobediência daquela mulher, ela virou uma estátua de sal. Então ouça a voz de Deus hoje. E desapegue de uma vez por toda o teu passado e viva o novo, uma nova história para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe.